Durante uma noite fria de tempestade, uma recepcionista humilde só tinha um turno aquela noite, até o CEO milionário entrar pela porta e mudar seu destino para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A chuva batia forte nas janelas do Hotel Central quando Lorena olhou mais uma vez para o relógio na parede. 23h40. Ela suspirou, ajustando a blusa amarrotada que havia vestido às pressas 2 horas antes, quando Letícia ligou desesperada. Por favor, Lorena, é só hoje. Minha mãe está no hospital e eu preciso ficar com ela. Você só precisa fazer o check-in de quem chegar e anotar no livro. É bem simples. Simples. Lorena quase riu sozinha. Nada na sua vida era simples ultimamente. Entre as aulas da faculdade que mal conseguia pagar, o trabalho no café da manhã até a tarde e as contas que se acumulavam em casa, aceitar cobrir o turno da amiga no hotel era apenas mais uma tentativa de ganhar alguns reais extras. O computador da recepção piscava com uma tela azul que ela não sabia como consertar. O telefone havia tocado 3 vezes, mas quando atendia, a linha caía. E agora estava ali, sozinha num saguão mal iluminado de um hotel que já viu dias melhores, tentando entender um sistema que parecia ter sido criado nos anos 90. Vamos lá, Lorena, murmurou para si mesma, mexendo nos papéis espalhados sobre o balcão. É só até amanhã de manhã. Foi quando ouviu a porta de vidro se abrir com um rangido. O vento frio da rua entrou junto com o barulho da chuva, que agora caía com mais força. Lorena levantou os olhos e sentiu algo estranho no peito. Um homem alto estava parado na entrada, completamente encharcado. A água escorria do seu cabelo preto sobre o rosto, manchando o casaco escuro que grudava no corpo magro. Mas não era a aparência molhada que chamou sua atenção. Eram os olhos dele, vazios. Completamente vazios. Ele ficou parado ali por alguns segundos, como se tivesse esquecido por que havia entrado. Lorena sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da noite. Boa noite, disse ela, tentando soar profissional. Posso ajudá-lo? O homem se aproximou devagar, deixando um rastro de água no chão do saguão. Quando chegou ao balcão, Lorena pôde ver melhor seu rosto. Ele devia ter uns 30 anos, talvez um pouco mais. Asiático, bonito, se não fosse pela expressão de quem havia desistido de tudo. Preciso de um quarto, disse ele em português perfeito, mas com um leve sotaque. A voz saía baixa, cansada. Claro, para quantas noites? Ele hesitou. 1 noite. Lorena olhou para a tela do computador, que continuava azul e inútil. Engoliu em seco e pegou o livro de registro manual que Letícia havia deixado sobre o balcão. Seu nome, por favor? Ji-hoon Park. Ela anotou com cuidado, tentando não demonstrar que suas mãos tremiam um pouco. Não sabia por quê, mas algo naquele homem a deixava nervosa. Não era medo, era outra coisa. Uma sensação de que ela estava presenciando algo importante, mesmo sem entender o quê. Documento? Ji-hoon tirou uma carteira molhada do casaco e entregou um RG. Lorena copiou os dados, notando que ele morava em São Paulo mesmo, no Itaim Bibi, um bairro caro. São R$120 a diária, disse ela, devolvendo o documento. Ele pagou em dinheiro, sem pestanejar. Notas de R$50 que estavam úmidas, mas ainda serviam. Quarto 204, segundo andar. O elevador está quebrado, então será pela escada. Ji-hoon pegou a chave que ela ofereceu. Por um segundo, os dedos dele se encostaram, e Lorena sentiu como se ele estivesse gelado por dentro, não só por fora. Obrigado, murmurou ele. De nada. Se precisar de alguma coisa, é só ligar na recepção. Ela esperava que ele fosse direto para o elevador, descobrisse que não funcionava e subisse as escadas. Mas Ji-hoon ficou parado ali, olhando para a chave na mão, como se não soubesse o que fazer com ela. Está tudo bem? Perguntou Lorena, sem conseguir se conter. Ele levantou os olhos para ela. Por um momento, ela viu algo além do vazio.
uma dor tão profunda que quase a fez recuar. Está, disse ele, mas a resposta soou como mentira até para ele mesmo. Ji-hoon se dirigiu às escadas com passos lentos. Lorena o observou subir, notando como ele segurava o corrimão com mais força do que o necessário, como se cada degrau fosse um esforço imenso. Quando ele desapareceu no segundo andar, ela ficou sozinha novamente com o barulho da chuva e uma sensação estranha no peito. Alguma coisa estava muito errada com aquele homem. Ela podia sentir. O relógio na parede marcava 00:10. Ainda faltavam 6 horas para seu turno acabar, mas Lorena sabia que não conseguiria tirar Ji-hoon Park da cabeça tão cedo. Lá fora, a tempestade continuava, como se o céu de São Paulo chorasse por todos que estavam perdidos na cidade grande. Lorena tentou voltar sua atenção para os papéis na recepção, mas seus olhos continuavam subindo em direção ao segundo andar. 00:15. O hotel estava em silêncio, só o som da chuva batendo nas janelas e o barulho distante do trânsito molhado na rua. Ela organizou as fichas de registro mais uma vez, verificou se havia mensagens no telefone que finalmente parou de tocar e tentou entender o sistema do computador. Mas a cada movimento sua mente voltava para Ji-hoon Park. Havia algo naquele homem que não conseguia ignorar. Às 12:45, decidiu fazer uma ronda pelos corredores. Era parte do trabalho, Letícia havia explicado. Verificar se estava tudo em ordem, se nenhuma lâmpada havia queimado, se não havia barulho excessivo. O Hotel Central não era luxuoso, mas tentava manter um padrão mínimo de qualidade. Subiu as escadas devagar, seus tênis fazendo um barulho surdo no tapete velho. O segundo andar tinha 6 quartos, 3 de cada lado do corredor estreito. As luzes do teto piscavam de vez em quando, criando sombras que dançavam nas paredes. Quando chegou ao quarto 204, parou. A porta estava fechada, mas havia luz vinda debaixo da fresta. Não era isso que chamou sua atenção. Era o som, ou melhor, a falta dele. Lorena encostou o ouvido na parede, tentando entender o que estava acontecendo. Silêncio absoluto. Nem passos, nem televisão, nem água correndo. Nada. Como se o quarto estivesse vazio, mas ela sabia que não estava. Continuou sua ronda, verificando os outros quartos. Todos vazios, como esperado. Era uma noite de terça-feira chuvosa e o Hotel Central não estava exatamente na lista dos mais procurados de São Paulo. Quando voltou ao térreo, o relógio marcava 1:10. Faltavam ainda 5 horas para o turno acabar. 5 horas para ficar sozinha com aquela sensação estranha no peito. Às 2 horas da manhã, decidiu fazer outra ronda. Dessa vez, quando passou pelo quarto 204, notou algo diferente. A luz ainda estava acesa, mas havia uma brisa fria vinda do final do corredor. Curiosa, Lorena foi até o fim do corredor e descobriu uma porta que dava para uma pequena varanda. Estava entreaberta, deixando a chuva entrar e molhar o chão. Ia fechá-la quando viu uma figura sentada do lado de fora, Ji-hoon Park. Ele estava ali, na varanda, completamente imóvel debaixo da chuva, sentado numa cadeira de plástico velha, ainda com a mesma roupa molhada, como se não tivesse se importado em trocar de roupa ou se secar. A água escorria do seu cabelo, do seu rosto, das suas mãos que descansavam abertas sobre as pernas. Lorena ficou parada na porta, sem saber o que fazer. Ele não a tinha visto. Seus olhos estavam fixos em algum ponto no horizonte escuro de São Paulo, mas pareciam não estar vendo nada. "Senhor Park?", chamou ela baixinho. Ele não se moveu, nem mesmo piscou. "Senhor Park, o senhor está bem?" Dessa vez ele virou a cabeça devagar em direção a ela. Seus olhos estavam vermelhos, mas não sabia se era de chuva ou de lágrimas. "Desculpe", disse ele com a voz rouca. "Estou incomodando?" Não, não está incomodando. Mas o senhor está se molhando todo. Pode ficar doente." Ji-hoon olhou para as próprias mãos como se acabasse de notar que estava debaixo de chuva. "Ah", foi tudo o que disse.
Quer que eu traga uma toalha? Ou um café quente? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Lorena estava prestes a repetir a pergunta quando ele falou. Não precisa se preocupar comigo. Mas eu estou preocupada, disse ela, e se surpreendeu com a própria sinceridade. O senhor está aqui há mais de 1 hora debaixo de chuva. Como sabe? Eu fiz a ronda há 1 hora e o senhor já estava aqui. Ji-Hoon voltou o olhar para o horizonte. Os prédios de São Paulo se misturavam com as nuvens escuras, criando uma paisagem que parecia sem fim. Às vezes é mais fácil ficar aqui fora, murmurou ele. Mais fácil do que o quê? Ele não respondeu. Lorena ficou ali parada, dividida entre respeitar o espaço dele e a vontade de fazer alguma coisa. Qualquer coisa que pudesse ajudar. Posso ficar aqui com o senhor? Perguntou ela. Não precisa conversar, só ficar. Ji-Hoon a olhou de novo e dessa vez ela viu surpresa nos seus olhos. Como se ninguém nunca tivesse oferecido isso para ele. Por quê? Perguntou ele. Lorena pensou na resposta. Por que se importava com um completo estranho? Por que sentia que ele precisava de alguém, mesmo que fosse só por uma noite? Por que ninguém deveria ficar sozinho numa noite dessas? Disse ela finalmente. Ele não disse nada, mas também não pediu para ela ir embora. Lorena entrou na varanda e sentou numa segunda cadeira de plástico que havia no canto. A chuva a molhou imediatamente, mas ela não se importou. Ficaram ali, em silêncio, vendo a cidade dormir debaixo da tempestade. 2 estranhos dividindo um momento que nenhum dos dois conseguia explicar, mas que ambos sabiam que era importante. Às 4 horas da manhã, Lorena voltou para a recepção com o coração pesado. Ji-Hoon ainda estava na varanda, imóvel como uma estátua. Ela havia ficado com ele por mais de 1 hora, dividindo o silêncio e a chuva, mas quando o frio começou a doer nos ossos, teve que descer. Sentou-se na cadeira atrás do balcão e tentou se concentrar em qualquer coisa que não fosse a imagem daquele homem perdido lá em cima. Organizou papéis que já estavam organizados, limpou a tela do computador que continuava azul e inútil e verificou o telefone mais uma vez. Mas não conseguia parar de pensar nele. Havia algo na forma como Ji-Hoon olhava para o nada que a assombrava. Não era apenas tristeza, era como se ele tivesse desistido completamente, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo já não estivesse mais. Lorena pegou um pedaço de papel em branco da gaveta da recepção. Era um papel simples, desses de rascunho, meio amarelado nas bordas. Ficou olhando para ele por um longo tempo, sem saber exatamente o que queria fazer. Então, começou a escrever. Não pensou muito. As palavras saíram do coração, direto para o papel, numa letra meio torta que ela sempre teve vergonha. Se você ainda está vivo hoje, você é mais corajoso do que pensa. Parou e olhou para o que havia escrito. Era simples, talvez simples demais, mas era verdade. Era o que ela sentia quando olhava para Ji-Hoon Park, que ele estava lutando uma batalha que ela não conseguia ver, mas que requeria uma coragem que talvez ele nem soubesse que tinha. Dobrou o papel em 4 partes e ficou segurando ele na mão. O que estava fazendo? Ele era um estranho, um hóspede que havia pago por uma noite e que provavelmente partiria pela manhã sem olhar para trás. Mas e se não partisse? E se aquela fosse realmente sua última noite? Lorena balançou a cabeça, tentando afastar pensamentos tão sombrios, mas não conseguia. Havia algo na postura de Ji-Hoon, na forma como ele aceitava a chuva fria, na maneira como seus olhos pareciam já ter se despedido do mundo. 5 horas da manhã. Faltava apenas 1 hora para o final do seu turno. 1 hora para Letícia chegar e assumir a recepção. 1 hora para ela voltar para casa e tentar esquecer essa noite estranha. Mas primeiro, precisava fazer uma última ronda. Subiu as escadas devagar, o bilhete dobrado na mão. O segundo andar estava mais silencioso agora. Até mesmo o barulho da chuva havia diminuído. Quando passou pela varanda, viu que estava vazia. Ji-Hoon havia voltado para o quarto. Parou na frente da porta 204.
Havia uma fresta pequena entre a porta e o chão, o suficiente para passar um papel dobrado. Lorena ficou ali parada, segurando o bilhete, dividida entre fazer aquilo ou não. O que ele pensaria? Que ela era uma louca, uma intrometida, alguém que não sabia respeitar a privacidade dos outros? Mas então lembrou dos olhos dele, daquele vazio que parecia sugar toda a luz ao redor, e pensou que, talvez, só talvez, algumas palavras simples pudessem fazer diferença. Ajoelhou-se no chão e deslizou o papel por baixo da porta, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ouviu o papel tocar o chão do outro lado e ficou ali por alguns segundos, como se esperasse alguma reação. Nada. Levantou-se e desceu as escadas correndo, o coração batendo forte no peito. O que havia feito? Por que havia feito aquilo? Quando chegou na recepção, suas mãos tremiam. Sentou-se na cadeira e tentou se acalmar. Era só um bilhete, algumas palavras num papel velho. Ele provavelmente nem ia ler, ou ia ler e jogar no lixo, ou ia achar estranho e reclamar com a gerência. Mas talvez, só talvez, ia ler e sentir que alguém se importava. Às 6h em ponto, Letícia chegou. Parecia cansada, com olheiras fundas e o cabelo desarrumado, mas sorriu quando viu Lorena. Como foi a noite? Perguntou, tirando o casaco molhado. Tranquila, mentiu Lorena. Só um hóspede. Quarto 204. Ah, que bom. Obrigada por cobrir para mim, Lorena. Sério mesmo. Minha mãe está melhor, mas foi um susto. Fico feliz que ela esteja bem. Lorena pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Quando estava saindo, Letícia a chamou. Lorena? Sim? Você está bem? Parece meio diferente. Lorena forçou um sorriso. Estou só cansada. Foi uma noite longa. Claro, vai descansar. Na rua, a chuva havia parado completamente. O sol começava a aparecer entre as nuvens, criando reflexos nas poças d'água espalhadas pela calçada. São Paulo acordava devagar, com o barulho dos primeiros ônibus e o movimento dos trabalhadores indo para mais um dia. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Lorena olhou para trás uma vez. O Hotel Central parecia diferente na luz da manhã. Menor, mais comum. Como se a magia estranha da noite anterior tivesse sido apenas um sonho. Mas ela sabia que não havia sido. E sabia que acontecesse o que acontecesse, nunca esqueceria dos olhos vazios de Ji-Hoon Park, nem do bilhete que havia deslizado por baixo da sua porta. Lorena acordou às 2h com a sensação de que havia dormido apenas 5 minutos. O sol entrava forte pela janela do seu quarto pequeno e ela podia ouvir o barulho da televisão da vizinha do lado, como sempre. Sua cabeça doía e seus olhos ardiam de cansaço, mas não conseguia parar de pensar no bilhete. Levantou-se devagar, foi até a cozinha e preparou um café forte. Enquanto esperava a água esquentar, olhou para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. O mundo havia continuado girando normalmente enquanto ela vivia aquela noite estranha no Hotel Central. Lorena, você está aí? Gritou Dona Maria do apartamento ao lado. Estou, Dona Maria. Chegou uma conta da faculdade para você. Lorena suspirou. Mais uma cobrança que não conseguiria pagar no prazo. Abriu a porta e pegou o envelope das mãos da vizinha, uma senhora de 70 anos que sempre sabia de tudo o que acontecia no prédio. Obrigada, Dona Maria. Menina, você está com uma cara terrível. Dormiu direito? Trabalhei a madrugada toda. Estou só cansada. Vai se cuidar, viu? Não adianta trabalhar tanto se vai ficar doente. Lorena concordou e fechou a porta. Olhou para a conta da faculdade e sentiu o estômago apertar. R$320 de mensalidade atrasada. Mais os juros. Mais a ameaça de ter a matrícula cancelada se não pagasse até o final do mês. Jogou o envelope em cima da mesa da cozinha, junto com as outras contas que se acumulavam. Luz, água, cartão de crédito, supermercado. Tudo atrasado. Tudo impossível de pagar com o salário do café e os trabalhos extras que conseguia aqui e ali.
O café ficou pronto e ela se serviu numa caneca velha que ganhara da mãe anos atrás. Sentou-se na mesa pequena da cozinha e tentou planejar o dia. Tinha aula às 7 da noite, mas antes precisava passar no café para ver se a dona Sandra precisava de ajuda extra no final de semana. Mas por mais que tentasse se concentrar nos problemas práticos da vida, sua mente voltava sempre para Ji-hoon Park, para aqueles olhos vazios, para o jeito como ele aceitou a chuva fria, para o bilhete que havia deslizado por baixo da porta. Será que ele tinha lido? Será que tinha achado estranho? Será que ainda estava no hotel? Ou já tinha ido embora? Às 4 horas, não aguentou mais a curiosidade. Pegou o celular e ligou para o Hotel Central. Hotel Central, boa tarde, atendeu a voz de Letícia. Oi, Letícia, é a Lorena. Oi, Lorena, como você está? Dormiu bem? Mais ou menos. Letícia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Lorena hesitou. Como perguntar sobre um hóspede sem parecer estranha? O hóspede do quarto 204, ele ainda está aí? Deixa eu ver. Ji-hoon Park? Não. Ele fez o check-out bem cedo. Umas 7 da manhã. Por quê? Ah, não é nada. É que ele esqueceu uma coisa aqui na recepção ontem à noite e eu queria devolver. Era mentira. Mas Letícia não precisava saber. Que pena. Ele não deixou nenhum contato além do RG. Mas se aparecer por aqui de novo, eu falo para ele te procurar. Tudo bem, obrigada, Letícia. Imagina. Tchau, Lorena. Desligou o telefone com uma sensação estranha no peito. Ji-hoon havia ido embora. Claro que havia ido embora. Era isso que os hóspedes faziam. Pagavam pela noite e partiam pela manhã. Era normal. Era esperado. Então, por que se sentia tão vazia? Os dias seguintes passaram numa rotina conhecida, mas diferente. Lorena continuou acordando às 5 da manhã para abrir o café, servindo os mesmos clientes regulares, ouvindo as mesmas reclamações sobre o trânsito e o tempo. Continuou correndo para a faculdade à noite, sentando na mesma carteira do fundo da sala, tentando acompanhar aulas de administração que custavam mais do que conseguia pagar. Mas havia algo diferente, uma inquietação que não conseguia explicar. Toda vez que via um homem alto na rua, o coração disparava por um segundo. Toda vez que o telefone tocava no café, esperava ouvir uma voz conhecida. Toda vez que passava pelo centro da cidade, olhava para os hotéis antigos como se pudesse encontrar respostas. Lorena, você está diferente, disse Carla, sua colega de trabalho no café, numa quinta-feira de manhã. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mentiu Lorena, limpando o balcão pela 10ª vez. Você está mais quieta e fica olhando para a rua como se estivesse esperando alguém. Estou só cansada, Carla. É isso, mas não era só cansaço. Era a sensação de que havia deixado algo inacabado. Como um livro que você para de ler no meio da história mais importante e não consegue parar de pensar no final. À noite, na faculdade, tentava se concentrar na aula de contabilidade, mas sua mente voava para aquela varanda molhada, para o silêncio que havia dividido com um estranho, para as palavras simples que havia escrito num papel velho. Se você ainda está vivo hoje, você é mais corajoso do que pensa. Será que ele havia guardado o bilhete? Será que havia jogado fora? Será que havia feito diferença na vida dele, mesmo que por apenas um momento? Uma semana depois da noite no hotel, Lorena estava organizando suas coisas para sair do café quando Dona Sandra se aproximou. Lorena, chegou uma carta para você, disse a patroa, entregando um envelope branco. Uma carta? Aqui no café? É. O carteiro disse que era urgente. Seu nome está escrito à mão. Lorena pegou o envelope com curiosidade. Não conhecia a letra. Não estava esperando nada. Abriu ali mesmo, na frente de Dona Sandra. Dentro havia apenas um cartão simples, com o logotipo de uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar, Rumatech, e uma mensagem digitada.
Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista de emprego para a vaga de assistente de diretoria. Amanhã, sexta-feira, às 14h. Rua Augusta, 1200. Lorena leu 2 vezes, sem entender. O que é? Perguntou Dona Sandra. Acho que é engano, disse Lorena, guardando o cartão na bolsa. Deve ser para outra pessoa. Mas no fundo do peito, algo dizia que não era engano. Lorena guardou o cartão na bolsa, sentindo um frio na barriga. Rumatec, assistente de diretoria. Não fazia sentido. Ela voltou para casa em um estado de confusão, a cabeça girando com perguntas que não tinham respostas. Porque ela, quem faria uma coisa dessas? Em casa, sentou-se na pequena mesa da cozinha e olhou para o cartão novamente. A caligrafia no envelope era elegante, mas desconhecida. O nome da empresa soava importante. Movida por uma curiosidade que superava o cansaço, pegou o celular e pesquisou. Rumatec era uma empresa de tecnologia médica em rápido crescimento, especializada em próteses de alta tecnologia e equipamentos de reabilitação. As fotos mostravam um escritório moderno e brilhante, cheio de pessoas que pareciam pertencer a um universo completamente diferente do seu. Ela pensou em ignorar. Era o mais lógico a fazer. Provavelmente era um erro, uma brincadeira de mau gosto ou uma confusão com outra Lorena. Mas e se não fosse? A vida dela estava estagnada, presa entre um trabalho sem futuro e uma faculdade que ameaçava se tornar um sonho impossível. As contas empilhadas na mesa eram uma prova dura de que precisava de algo mais. Aquela entrevista, por mais estranha que parecesse, era uma porta. Talvez uma porta para o lugar errado, mas ainda assim, uma porta. O que você tem a perder? Sussurrou para si mesma. A resposta era clara. Nada. Na manhã seguinte, Lorena acordou decidida. Revirou seu guarda-roupa modesto em busca de algo que parecesse minimamente profissional. Encontrou uma calça preta que já estava um pouco gasta e uma blusa branca que era sua melhor peça. Enquanto se arrumava, a imagem no espelho refletia sua insegurança. Sentia-se uma fraude, uma menina simples indo para um lugar que não era o seu. O trajeto de ônibus até a Rua Augusta pareceu durar uma eternidade. A cada parada, mais pessoas de ternos caros e pastas de couro entravam e Lorena se encolhia um pouco mais em seu assento. Quando desceu, ficou parada na calçada, olhando para cima. O prédio da Rumatec era exatamente como nas fotos. Uma torre de vidro e aço que parecia tocar o céu. Respirou fundo, o coração batendo descompassado, e entrou. A recepção era silenciosa e minimalista. Uma moça de sorriso impecável a cumprimentou. Boa tarde, em que posso ajudar? Eu tenho uma entrevista marcada para as 14h para assistente de diretoria. Meu nome é Lorena. A recepcionista verificou algo no computador. Ah, sim, Lorena. O Sr. Park está esperando. É no 20º andar. Pode pegar o elevador à direita. O elevador subiu em silêncio e a cada andar que passava, o nó em seu estômago se apertava mais. Quando as portas se abriram, ela se viu em um corredor luxuoso que levava a uma única porta de madeira escura. Uma mulher, que parecia ser uma secretária, levantou-se e sorriu. Lorena, por aqui, por favor. Ela a guiou até a porta e a abriu, fazendo um gesto para que entrasse. Pode entrar, ele está à sua espera. Lorena entrou na sala e a porta se fechou atrás dela. O escritório era enorme, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista deslumbrante de São Paulo. A mobília era moderna e elegante. De costas para ela, olhando pela janela, estava um homem alto, vestindo um terno escuro, perfeitamente ajustado. A postura dele era firme, imponente. Sr. Park, ela perguntou, a voz quase sumindo. O homem se virou devagar, e o mundo de Lorena parou. O cabelo estava arrumado, o rosto bem cuidado. A expressão era calma e focada. Mas os olhos eram os mesmos. Só que agora, em vez do vazio absoluto, havia uma luz.
Uma intensidade que a fez prender a respiração. Era ele, Ji-hoon Park, o homem da noite chuvosa no Hotel Central. Uma onda de choque percorreu seu corpo. As palavras sumiram. Ela apenas ficou ali, parada, tentando processar a realidade impossível à sua frente. Ele a observou por um instante, um leve traço de reconhecimento em seu olhar. Lorena, disse ele. A voz era a mesma, mas agora soava forte, segura. Por favor, sente-se. Ela caminhou mecanicamente até a cadeira em frente à mesa dele, suas pernas tremendo. Sentou-se e colocou a bolsa no colo, as mãos suando frio. Acho que houve um engano, conseguiu dizer. Eu não me candidatei para nenhuma vaga. Não foi um engano, respondeu Ji-hoon, contornando a mesa e sentando-se na sua cadeira de presidente. Ele se moveu com uma elegância que ela não tinha visto antes. Eu pedi para que a chamassem. Você? Mas por quê? Como sabia meu nome? Como me encontrou? As perguntas saíram atropeladas, a confusão dando lugar a uma necessidade urgente de entender. Ji-hoon a encarou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. O ar na sala estava carregado de uma energia estranha, uma conexão silenciosa que vinha daquela noite no hotel. Eu não esqueci o que você fez, disse ele finalmente, a voz baixa e séria. O que eu fiz? Eu só fiz o meu trabalho. Você fez mais do que isso. Ele então abriu a gaveta de sua mesa. De dentro, tirou uma carteira de couro. E da carteira, tirou um pequeno pedaço de papel amarelado e dobrado em 4. Ele o colocou delicadamente sobre a mesa de madeira polida e o empurrou na direção dela. Lorena olhou para o papel. Seu coração deu um salto. Era o bilhete. A caligrafia torta, as palavras que ela escreveu no meio da madrugada, movida por um impulso de compaixão. Se você ainda está vivo hoje, você é mais corajoso do que pensa. Ela levantou os olhos para ele, agora cheios de lágrimas que não conseguia segurar. Aquele gesto simples, anônimo, não tinha se perdido. Ele não só o havia lido, ele o havia guardado. Eu não entendo, ela disse com a voz trêmula, passando a mão no rosto para secar as lágrimas. Por que me trazer aqui? Por que este emprego? Ji-hoon inclinou-se um pouco para a frente, seus olhos fixos nos dela. Havia uma sinceridade em seu olhar que a desarmava completamente. Naquela noite no hotel, eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Eu tinha perdido a esperança. Não em meus negócios ou no dinheiro, mas em tudo. Em mim mesmo. Ele fez uma pausa e o silêncio na sala era pesado, cheio de memórias daquela tempestade. Quando encontrei seu bilhete, alguma coisa mudou. Não foi mágico. Não resolveu meus problemas. Mas me lembrou que a bondade ainda existia. Que alguém, uma completa estranha, podia olhar para mim e não ver um fracasso. Ele olhou para as próprias mãos sobre a mesa antes de continuar. Alguém que age com essa empatia, sem esperar absolutamente nada em troca, é o tipo de pessoa que eu quero por perto. Eu não estou oferecendo caridade, Lorena. Estou oferecendo um trabalho. A vaga é real. Eu preciso de um braço direito, alguém de confiança que enxergue as pessoas por trás dos projetos. Alguém que me lembre do que é importante. Ele a encarou diretamente. A pergunta é: você aceita? Lorena ficou sem palavras. A oferta era real, a justificativa era real. Era uma chance de sair do buraco em que se encontrava, de pagar a faculdade, de construir algo para si mesma. Mas era mais do que isso. Era uma chance de trabalhar ao lado do homem que ela, de certa forma, sentia que conhecia em um nível muito profundo, mesmo sem saber quase nada sobre ele. Eu aceito, disse ela. Eu aceito. Prometo que vou dar o meu melhor. Um sorriso discreto, mas genuíno, apareceu nos lábios de Ji-hoon. Eu sei que vai. Começar a trabalhar na Rumatech foi como aprender a viver em um novo planeta. Nos primeiros dias, Lorena se sentia constantemente deslocada. Sua mesa ficava em uma antessala do escritório de Ji-hoon. E tudo ao seu redor era moderno, eficiente
e caro. Ela aprendeu a operar o sistema de telefone complexo, a agendar reuniões com executivos de outros países e a organizar planilhas que pareciam indecifráveis. Ji-hoon era um chefe exigente. Sua mente era rápida e ele esperava que todos ao seu redor acompanhassem seu ritmo. Mas ele nunca foi injusto. Pelo contrário, mostrava uma paciência que surpreendia Lorena. Ele explicava as tarefas com clareza e dava a ela espaço para aprender. A rotina deles foi se estabelecendo em um ritmo silencioso. De manhã, ela chegava antes dele e organizava sua agenda, deixando um copo de água e os relatórios do dia sobre sua mesa. Ele chegava pontualmente às 8, sempre com um bom dia, Lorena, dito em um tom calmo que acalmava o nervosismo dela. Durante o dia, eles trabalhavam lado a lado, muitas vezes em um silêncio produtivo, quebrado apenas pelo som dos teclados e por chamadas de negócios. Foi nos pequenos gestos que um laço diferente começou a se formar. Certa tarde, depois de uma reunião tensa que deixou todos esgotados, Lorena estava em sua mesa, com a cabeça doendo de tanto analisar números. Ji-hoon saiu de sua sala e, sem dizer nada, colocou uma xícara fumegante ao lado do computador dela. Era chá de camomila. Ela ficou surpresa, olhando para ele. "Como você sabia?" Ela perguntou baixinho. "Você mencionou uma vez, no café da manhã de uma reunião, que era o seu preferido para relaxar." Ele respondeu simplesmente antes de voltar para sua sala. Ela ficou olhando para a xícara, o coração aquecido. Ele tinha lembrado. Em meio a negociações milionárias e decisões estratégicas, ele havia guardado um detalhe tão pequeno sobre ela. Em outra ocasião, no final de um dia de trabalho, uma chuva forte começou a cair, muito parecida com a da noite em que se conheceram. Lorena estava na porta do prédio, resignada a se molhar inteira até o ponto de ônibus. De repente, Ji-hoon apareceu ao seu lado, segurando um grande guarda-chuva preto. "Eu levo você até o ponto", ele disse, sem dar a ela a chance de recusar. Caminharam juntos pela calçada molhada, o som da chuva batendo no tecido do guarda-chuva, criando uma bolha de silêncio ao redor deles. Não falaram nada, mas a proximidade era reconfortante. Era um cuidado que ia além da relação de chefe e assistente. Quando chegaram ao ponto de ônibus, ele esperou com ela até que o veículo chegasse. "Obrigada, Ji-hoon", disse ela ao subir os degraus. "Tenha uma boa noite, Lorena", respondeu ele, antes de se virar e caminhar de volta para a noite chuvosa. Entre as reuniões sérias e os prazos apertados, eles encontravam momentos para risadas tímidas. Uma vez, por causa de um e-mail com um erro de digitação engraçado. Outra, quando ele tentou consertar a impressora e acabou com uma mancha de tinta no nariz. Nesses momentos, ele não era o CEO da Rumatech e ela não era sua assistente. Eram apenas duas pessoas compartilhando um momento de leveza. Um laço silencioso, construído com respeito, cuidado e a lembrança de uma noite chuvosa, crescia entre eles, tornando cada dia de trabalho algo que Lorena começava a esperar com ansiedade. Os meses seguintes transformaram a vida de Lorena. Com seu novo salário, ela não só colocou as contas em dia, como também conseguiu pagar as mensalidades atrasadas da faculdade. Pela primeira vez em anos, ela não precisava mais escolher entre comprar um livro para a aula ou fazer as compras do mês. Essa nova estabilidade trouxe uma confiança que ela não conhecia. No trabalho, ela já não se sentia uma intrusa. Dominava suas tarefas, antecipava as necessidades de Ji-hoon e até começou a dar pequenas sugestões em reuniões que eram sempre ouvidas com atenção por ele. O laço silencioso entre eles se aprofundou, tornando-se uma parceria confortável e eficiente, temperada por um carinho que ambos sentiam, mas não ousavam nomear. Essa nova fase atingiu seu auge durante o evento anual da Rumatech, uma festa de gala para celebrar o lançamento de uma nova linha de próteses. Lorena passou semanas ajudando na organização e na noite do evento sentia um orgulho imenso ao ver tudo funcionando perfeitamente.
Ji-hoon havia insistido que ela usasse o cartão da empresa para comprar um vestido adequado. Depois de muita hesitação, ela escolheu um vestido simples e elegante que a fazia se sentir bonita e profissional. Quando ela encontrou Ji-hoon no salão principal, ele a olhou por um momento, seu olhar profissional se suavizando. "Você está ótima, Lorena", disse ele, a voz baixa em meio ao som da música ambiente. "E fez um trabalho excelente com a organização. Nada disso teria sido tão perfeito sem você." O elogio aqueceu o coração dela e a fez sorrir de verdade. "Obrigada, Ji-hoon. Fico feliz em ajudar." Naquele momento, sentada ao lado dele em uma das mesas principais, observando as pessoas mais importantes da indústria médica, ela se sentiu parte daquele mundo. Sentiu que pertencia àquele lugar. Mais tarde, enquanto Ji-hoon estava ocupado em uma conversa com investidores, Lorena se levantou para pegar um copo de água. Ao passar por um canto mais afastado do salão, perto dos banheiros, ouviu duas vozes femininas familiares. Eram Camila e Juliana, duas gerentes de marketing que ela via com frequência nas reuniões. Ela parou sem intenção de espionar, mas as palavras que ouviu a prenderam no lugar. "Olha ela ali, a queridinha do chefe", disse Camila com um tom de desprezo. "Sempre impecável, sempre ao lado dele. Ninguém sabe de onde essa garota surgiu." "Ah, mas eu sei", respondeu Juliana, a voz ainda mais baixa, mas carregada de maldade. "A história que corre pelos corredores é que ela não tem currículo nenhum. Parece que o encontrou em alguma situação ruim, fez um show de salvadora e ele, por gratidão ou pena, inventou esse cargo para ela. Uma assistente de diretoria que nunca trabalhou em um escritório na vida." "Você está falando sério?" A surpresa na voz de Camila era evidente. "Que piada! Enquanto nós nos matamos de estudar e trabalhar por anos para chegar onde estamos, ela consegue o cargo mais próximo do topo por causa de uma história triste de novela. Não é justo." As palavras atingiram Lorena com uma força devastadora. A sensação de ser uma fraude, que ela havia lutado tanto para superar, voltou com tudo, mais forte do que nunca. Era exatamente o que seu medo mais profundo sempre sussurrou para ela, que ela não merecia estar ali, que era um caso de caridade. Ela recuou devagar, o copo de água esquecido. Voltou para a mesa, o rosto pálido, o sorriso congelado. Sentou-se e tentou se concentrar, mas as vozes das duas mulheres repetiam sem parar em sua mente. Ji-hoon voltou a se sentar ao seu lado alguns minutos depois. Ele notou sua mudança de expressão imediatamente. "Lorena, está tudo bem? Você parece que viu um fantasma." "Estou bem", ela mentiu, forçando um sorriso. "É só um pouco de dor de cabeça. O barulho, a música." Ele a observou com uma expressão de preocupação, mas o anfitrião da noite subiu ao palco para o discurso principal, e o momento passou. Pelo resto da noite, Lorena agiu no piloto automático, sorrindo, conversando, mas por dentro, seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando. No caminho para casa, no silêncio do táxi, a dor se transformou em uma resolução fria. As palavras de Camila e Juliana não eram apenas fofocas maldosas. Elas refletiam uma verdade que Lorena não podia mais ignorar. Sua posição na Rumatec sempre estaria ligada àquela noite no hotel. Seu mérito sempre seria questionado. E o pior de tudo, ela nunca saberia se conquistou seu lugar por sua capacidade ou pela compaixão de Ji-hoon. Ela não podia viver com essa dúvida. Não podia olhar para Ji-hoon todos os dias e se perguntar se ele a via como uma profissional competente ou como um projeto de caridade. Para se provar, não para os outros, mas para si mesma, ela precisava se afastar. Precisava construir algo que fosse inegavelmente seu. Chegando em seu apartamento, ela não se deu tempo para hesitar. Ignorou o cansaço e a dor, caminhando diretamente para o seu notebook sobre a pequena escrivaninha. Com a mão firme, sem uma única lágrima, começou a digitar. Não era uma carta de demissão,
mas um pedido de afastamento por tempo indeterminado. Uma decisão silenciosa e dolorosa de dar um passo para trás para que um dia, talvez, pudesse dar 2 passos para a frente por conta própria. Com uma respiração funda, clicou em enviar. A confirmação da entrega apareceu na tela. Ela fechou o notebook. A sensação não era de derrota, mas de uma retomada de controle, por mais assustadora que fosse. Era o início de sua reconstrução. Lorena não dormiu naquela noite. Cada barulho na rua, cada rangido do prédio antigo a deixava em estado de alerta. Ela esperava uma resposta, uma ligação, qualquer coisa. A manhã chegou cinzenta e úmida, refletindo o estado de sua alma. Ela preparou um café forte, mas não conseguiu comer nada. O silêncio do seu celular era quase mais barulhento do que uma chamada. Finalmente, por volta das 9 horas, o aparelho vibrou sobre a mesa, exibindo o nome de Ji-Hoon. Seu coração acelerou, mas ela respirou fundo antes de atender, preparando-se para a conversa mais difícil de sua vida. Lorena! A voz dele soou do outro lado. Oi, Ji-Hoon, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Eu recebi seu e-mail. Eu não entendi. Aconteceu alguma coisa? Foi algo que eu fiz ou falei no evento? Se eu disse algo errado, me desculpe. A preocupação genuína na voz dele tornava tudo ainda mais difícil. Não, Ji-Hoon, de forma alguma. Você não fez nada. Isso não tem a ver com você. É uma decisão minha. É algo que eu preciso fazer por mim mesma. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ela podia imaginá-lo em seu escritório, talvez de pé, olhando pela janela, tentando entender a lógica por trás da atitude dela. Mas por quê? Seu trabalho está excelente. Nós somos uma boa equipe. Se o problema for o salário, eu posso resolver isso agora mesmo. Se for a carga de trabalho, podemos contratar mais alguém para ajudar. Cada oferta era um teste para a resolução dela. Não é sobre o dinheiro e não é sobre o trabalho, disse ela, a voz embargada, mas firme. Eu sou muito, muito grata por tudo que você fez por mim. Você mudou minha vida, mas eu preciso saber que eu consigo as coisas sozinha, pelo meu próprio esforço, pelo meu mérito. Eu nunca duvidei da sua capacidade, ele retrucou, a voz um pouco mais alta. A oportunidade surgiu por causa daquela noite, sim, mas você conquistou o seu lugar aqui todos os dias desde que chegou. Você não consegue ver isso? Eu estou tentando, ela sussurrou, mas eu preciso ver de outra forma, longe daí. Por favor, tente entender. Eu não posso continuar sendo a garota que você salvou. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz era mais suave, resignada. Eu vou manter sua posição aberta, pelo tempo que precisar. Não, disse ela, a palavra saindo mais dura do que pretendia. Você não pode. Você precisa de alguém. A empresa precisa. E eu preciso que não haja um caminho de volta fácil. Por favor. Foi a parte mais difícil. Fechar a porta que ele insistia em manter aberta. Depois de mais alguns minutos de uma conversa dolorosa, eles desligaram. Lorena soltou o ar que nem sabia que estava prendendo e finalmente se permitiu chorar. Mas não por muito tempo. Ela estava sozinha agora. E era exatamente como precisava ser. Nos dias seguintes, Lorena mergulhou em uma nova rotina. O vazio deixado pela Rumatec foi preenchido com um esforço incansável. Voltou a frequentar todas as aulas da faculdade, sentando-se na primeira fileira, fazendo perguntas, participando dos debates. À noite, em seu pequeno apartamento, ela estudava até de madrugada, a luz do abajur iluminando pilhas de livros e anotações. Para se sustentar, ela precisava de trabalho, mas não podia voltar ao café. Seria um passo para trás. Em vez disso, imprimiu pequenos panfletos e os distribuiu pelo bairro, oferecendo aulas de reforço escolar para crianças do ensino fundamental. Na primeira semana, apenas uma mãe ligou. Na segunda, mais 2.
Em um mês, ela tinha uma pequena turma de 5 alunos que se reunia em sua sala de estar 3 vezes por semana. Ela descobriu uma paciência e uma alegria que não sabia que possuía ao ensinar uma criança a ler sua primeira frase ou a resolver um problema de matemática. Era um ganho pequeno, honesto e inteiramente seu. Além das aulas, ela começou a fazer trabalhos de freelancer online. Transcrevia áudios de palestras, formatava trabalhos acadêmicos, gerenciava as redes sociais de uma pequena loja de artesanato. O dinheiro era pouco e incerto. Havia dias em que a ansiedade batia forte, em que ela olhava para sua conta bancária e se perguntava se tinha cometido o maior erro de sua vida. Certa noite, seu celular apitou com uma mensagem de Ji-hoon. Tenho um projeto de pesquisa grande na empresa. A transcrição e organização dos dados é algo que você faria melhor do que ninguém. Posso te enviar como um trabalho freelance. Seu coração apertou. Seria um dinheiro fácil e garantido. Mas ela sabia que não podia aceitar. Respirou fundo e digitou a resposta. Agradeço muito a oferta de Ji-hoon, mas estou focada em meus próprios projetos agora. Tenho certeza de que você encontrará alguém competente para a tarefa. Obrigada por pensar em mim. Ao enviar a mensagem, ela sentiu uma pontada de tristeza, mas também um imenso orgulho. Ela estava cansada, muitas vezes solitária, mas pela primeira vez sentia que sua identidade estava sendo construída por suas próprias mãos. E esse sentimento valia mais do que qualquer salário. Depois da recusa de Lorena ao trabalho freelance, um silêncio se instalou entre ela e Ji-hoon. Não era um silêncio hostil, mas um espaço necessário, um reconhecimento de que ela precisava de tempo para trilhar seu próprio caminho. As semanas se transformaram em meses. Lorena se afundou em sua rotina. Acordava cedo para preparar suas aulas, passava as tardes ensinando crianças e as noites eram dedicadas à faculdade e aos trabalhos online que garantiam o pagamento do aluguel. Era uma vida exaustiva, solitária, mas a cada dia ela sentia sua autoconfiança crescer. Em uma noite particularmente cansativa de outono, quase 2 meses depois da última conversa, o celular dela brilhou sobre a mesa de estudos. Era um número que ela conhecia bem, mas de quem não esperava mais notícias. Uma mensagem de Ji-hoon. Seu coração deu um salto, uma reação involuntária que a surpreendeu. Com as mãos um pouco trêmulas, ela abriu a conversa. A mensagem era simples. Vi este artigo sobre novas metodologias de ensino para crianças com dificuldade de concentração e lembrei de você. Espero que esteja tudo bem. Abaixo do texto havia um link. Lorena ficou olhando para a tela, um calor se espalhando por seu peito. Ele não estava oferecendo um emprego ou tentando trazê-la de volta. Ele estava simplesmente se lembrando dela, conectando algo que viu no mundo com a vida que ela estava tentando construir. Era um gesto de respeito, um reconhecimento do caminho que ela escolhera. Ela respirou fundo, um pequeno sorriso se formando em seus lábios, e digitou a resposta. Obrigada, Ji-hoon. Parece muito interessante, vou ler com certeza. Está tudo bem por aqui, sim. Cansativo, mas bem. Espero que as coisas aí na empresa estejam caminhando. A resposta dele veio alguns minutos depois. Estão, mas sinto falta da minha assistente. A frase era perigosa, mas Lorena sentiu que não havia segundas intenções. Era apenas uma constatação sincera. Ela respondeu com um emoji de rosto sorridente e deixou por isso mesmo. Aquele primeiro contato abriu uma porta para uma nova forma de comunicação. As mensagens se tornaram esporádicas, mas constantes. Eram pequenos acenos à distância, lembretes de que um se importava com o outro. Não havia romance declarado, nem promessas, nem cobranças. Era um afeto puro, um apoio silencioso que se tornou uma fonte de força para Lorena. Na véspera de suas provas finais na faculdade, ela recebeu uma mensagem dele no meio da madrugada. Sei que suas provas começam amanhã. Boa sorte. Você é mais inteligente do que pensa.
Lorena leu a mensagem e sentiu os olhos marejarem. A referência sutil ao bilhete que ela havia escrito para ele tantos meses atrás foi um presente. Mostrava que ele não só se lembrava, mas entendia a profundidade do que ela estava tentando fazer. Obrigada, isso significa muito, ela respondeu. Em troca, ela também o trazia para seu mundo. Certa vez, tirou uma foto de um desenho que um de seus alunos fez dela. Uma figura de palitos com um cabelo enorme e um sorriso gigante, e enviou para ele. O resumo da minha semana. Aparentemente, sou uma professora muito feliz. A resposta dele foi um simples, isso é ótimo, Lorena. Vindo dele, que raramente usava palavras desnecessárias, era um elogio imenso. Com o passar do tempo, Lorena sentia que pela primeira vez na vida estava construindo sua própria história. Cada conta paga com o dinheiro das aulas, cada nota alta na faculdade, cada cliente satisfeito com seu trabalho freelance. Era uma prova de sua capacidade. A conexão com Ji-hoon não era uma muleta, mas um vento suave em suas costas, um lembrete de que não estava completamente sozinha no mundo. Em uma noite de sexta-feira, depois de uma semana particularmente difícil, em que um trabalho freelance foi cancelado e uma de suas alunas adoeceu, ela se sentiu sobrecarregada. A solidão pesou mais do que o normal. Impulsivamente, ela pegou o celular. Tive um dia difícil hoje, escreveu. Às vezes fico me perguntando se fiz a escolha certa ao sair daí. Ela enviou antes que pudesse se arrepender da vulnerabilidade. A resposta dele foi quase imediata, como se ele estivesse esperando. Você fez. Construir algo do zero com as próprias mãos é a coisa mais difícil e mais corajosa que alguém pode fazer. Não duvide do seu caminho, Lorena. Nunca. As palavras dele foram como um bálsamo. Era o que ela precisava ouvir. Não um volte para cá, mas um continue em frente. Ele acreditava nela. Não por pena, mas por admiração à sua força. Ela desligou o celular e olhou ao redor de seu pequeno apartamento. Os livros espalhados, os desenhos das crianças pregados na parede, a lista de tarefas para o dia seguinte. Era uma vida simples, cheia de batalhas diárias, mas era dela, inteiramente dela. E pela primeira vez, ela não se sentia incompleta ou em construção. Sentia-se inteira, autônoma e pronta para o que quer que viesse a seguir. 2 anos depois, o tempo havia passado em um ritmo de trabalho duro e pequenas vitórias. Lorena não apenas se formou na faculdade, com honras, como também transformou sua pequena iniciativa de aulas de reforço em algo muito maior. Com a ajuda de uma antiga professora e de doações da comunidade, ela fundou o Projeto Recomeçar, um pequeno centro de apoio que oferecia cursos de capacitação profissional e alfabetização para mulheres em situação de vulnerabilidade em seu bairro. Ela havia criado, com as próprias mãos, um lugar de segundas chances, um espaço onde a dignidade era a principal lição. Naquela noite, o auditório da subprefeitura estava cheio. O Projeto Recomeçar estava recebendo uma homenagem, um prêmio de reconhecimento pelo impacto social na região. Lorena estava sentada na primeira fila, o coração batendo forte. Usava um vestido simples, mas elegante, e seus olhos brilhavam com uma confiança serena que ela mesma havia construído. Quando seu nome foi chamado, ela subiu ao palco sob uma salva de palmas. Ela se aproximou do púlpito, olhou para os rostos na plateia, as mulheres de seu projeto, seus amigos, sua pequena equipe, e sorriu. Sua voz saiu clara e firme, sem nenhum traço da hesitação de antes. Boa noite. Há alguns anos eu acreditava que a coragem era algo para heróis de cinema. Hoje, eu sei que a coragem se parece com uma mãe que aprende a ler e a escrever aos 40 anos para ajudar os filhos na escola. Parece com uma mulher que, depois de perder tudo, aprende uma nova profissão para se reerguer.
O projeto Recomeçar não é meu. Ele pertence a cada uma dessas mulheres corajosas. Obrigada por me ensinarem o verdadeiro significado da palavra recomeçar. Enquanto os aplausos preenchiam o espaço, ela olhou para o fundo do auditório, quase por instinto. E então ela o viu, parado perto da porta de saída, discreto, quase nas sombras para não chamar atenção. Ji-hoon, o mesmo terno escuro, a mesma postura quieta, mas seus olhos estavam fixos nela. Depois da cerimônia, uma multidão a cercou com abraços e parabéns. Ela agradeceu a todos, o coração transbordando de gratidão, mas seus olhos procuravam por ele. Quando finalmente conseguiu se afastar do grupo, encontrou-o esperando do lado de fora do salão principal, longe do barulho, dando a ela todo o espaço de que precisava para viver seu momento. Ela se aproximou devagar. Ji-hoon, disse ela, a voz suave. Ele deu um sorriso. Eu não perderia isso por nada. Eu estou muito orgulhoso de você, Lorena. Como você soube do evento? Ela perguntou, embora já imaginasse a resposta. Eu acompanho as notícias sobre o seu projeto à distância, ele admitiu. Você construiu algo incrível, algo real. Ficaram ali parados por um momento, a agitação da festa parecendo um som distante de outro mundo. O tempo e a distância entre eles pareceram desaparecer, deixando apenas a essência da conexão que sempre tiveram. Então, Ji-hoon levou a mão ao bolso interno do casaco, mas não tirou a carteira. Tirou uma pequena caixa de metal, abriu-a com cuidado e de dentro pegou o pequeno pedaço de papel amarelado, agora protegido por um invólucro de plástico. As dobras estavam gastas pelo tempo, a tinta um pouco desbotada, mas as palavras ainda estavam lá. Ele não disse nada. Apenas segurou o bilhete na palma da mão para que ela o visse. Era a prova, o ponto de partida, o lembrete de que a jornada deles não começou com um chefe e uma assistente, mas com duas pessoas que viram a coragem uma na outra em uma noite de chuva. Ele guardou o bilhete de volta na caixa como se guardasse uma joia. Não houve promessas sobre o futuro. Não houve pedidos para que ela voltasse. Apenas um gesto que dizia tudo. Ji-hoon se aproximou, pegou a mão dela com delicadeza, sentindo a força que ela agora possuía. A mão dele estava quente e firme. Então, ele se inclinou e deu um beijo suave em sua testa. Não foi um beijo de paixão, mas de profundo reconhecimento. Um beijo que dizia, nós conseguimos. Um beijo que celebrava as duas pessoas completas que eles haviam se tornado. Ele não soltou sua mão. Em vez disso, entrelaçou seus dedos nos dela. Agora, eles estavam prontos. Não para recomeçar, mas para continuar, caminhando lado a lado, um ano depois. O apartamento deles era banhado pela luz suave de um sábado à tarde. Não era grande nem luxuoso, mas cada canto contava uma história. Na estante, os livros de administração de Lorena se misturavam aos de engenharia e tecnologia de Ji-hoon. Na parede da sala, fotos das mulheres do projeto Recomeçar sorriam ao lado de um prêmio de inovação que a Rumatech havia recebido. Era uma vida construída em conjunto, uma ponte sólida entre dois mundos que agora coexistiam em harmonia. Lorena estava sentada no sofá, revisando o plano de expansão de seu projeto, que agora atendia o dobro de mulheres. Ji-hoon estava ao seu lado, lendo em um tablet. Ele esticou o braço e colocou a mão sobre a dela, um gesto simples que se tornara a linguagem deles. Lembro daquela noite no hotel, disse ela de repente, sem tirar os olhos dos papéis. Eu achava que estava fazendo um gesto de coragem para salvar um estranho. Ji-hoon virou o rosto para ela, seus olhos escuros cheios de um afeto profundo. E você estava. Mas hoje eu vejo, continuou Lorena, virando a mão para entrelaçar seus dedos nos dele, que a coragem daquela noite não foi só minha, foi sua também. A coragem de continuar vivo, de aceitar um gesto de ajuda, de se reerguer. Acho que nós dois estávamos salvando a nós mesmos. Ele apertou a mão dela com carinho. E continuamos salvando, um ao outro,
todos os dias. Sobre a mesa de cabeceira, ao lado da cama que dividiam, havia um pequeno quadro de acrílico transparente. Dentro dele não havia uma foto, mas um pedaço de papel amarelado, com as dobras gastas pelo tempo. O bilhete. Não era mais um segredo guardado em uma carteira ou uma relíquia de um passado doloroso. Era um marco, o ponto de origem visível e celebrado da história deles. Um lembrete diário de que a maior das mudanças pode começar com um simples ato de bondade em uma noite de chuva. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!